Se você já assistiu filmes ou documentários sobre batalhas dos séculos 17 e 18, certamente ficou impressionado com aquelas cenas onde centenas de soldados marchavam em fileiras perfeitas, disparando seus mosquetes quase simultaneamente. À primeira vista, essa tática parece completamente insana. Afinal, que comandante colocaria seus homens em formações tão expostas, transformando-os em alvos gigantes para o inimigo? Mas a verdade é que essas formações lineares eram o resultado de séculos de evolução militar e representavam a maneira mais eficiente de combater com as armas disponíveis na época. No vídeo de hoje você vai descobrir as origens milenares dessas formações de combate, entender exatamente por que generais consideravam essa a melhor estratégia da época, conhecer as limitações técnicas que forçaram essa evolução tática e acompanhar como os avanços tecnológicos do século XIX finalmente tornaram essas formações obsoletas, mudando para sempre a face da guerra moderna. Prepare-se para uma jornada fascinante através de mais de 2000 anos de história militar. A organização de soldados em formações coesas não é uma invenção da Era da Pólvora. Na verdade, essa estratégia remonta à Antiguidade Clássica. Os gregos antigos dominaram essa arte com suas famosas falanges, formações densas de hoplitas armados com lanças longas e escudos. Um exemplo marcante foi a Batalha das Termópilas, onde os espartanos utilizaram o terreno estreito e suas formações disciplinadas para resistir por dias contra um exército persa vastamente superior em número. Os romanos aperfeiçoaram ainda mais essas táticas com suas legiões organizadas em manípulos e mais tarde em coortes, criando uma flexibilidade tática que os tornaria senhores do mundo mediterrâneo. Durante toda a Idade Média, vimos a continuidade desse conceito com as formações de lanceiros e as muralhas de escudos dos guerreiros vikings e anglo-saxões. O princípio fundamental sempre foi o mesmo: soldados unidos e organizados são mais efetivos que combatentes individuais dispersos. Com o surgimento das armas de fogo portáteis no século XV, o cenário militar começou a se transformar drasticamente. Os primeiros arcabuzes e posteriormente os mosquetes prometiam revolucionar a guerra, mas vinham com limitações severas que moldaram as táticas por mais de 3 séculos. O principal problema dos mosquetes era sua imprecisão absurda. Diferente das armas modernas, eles possuíam canos de alma lisa, sem os sulcos helicoidais que fazem o projétil girar. Isso significava que as balas literalmente ricocheteavam dentro do cano, saindo em trajetórias completamente imprevisíveis. O alcance efetivo raramente ultrapassava 80 metros, e mesmo a essa distância, acertar um alvo individual era mais questão de sorte do que habilidade. Além disso, o processo de recarga era lento e complicado. Era necessário medir a pólvora, inserir a bala, comprimir tudo com uma vareta, preparar o prato de espoleta. Um mosqueteiro experiente conseguia disparar talvez 3 ou 4 tiros por minuto em condições ideais. Diante dessas limitações, os generais da época chegaram a uma conclusão lógica. Se um mosquete individual era impreciso, então seria necessário usar muitos mosquetes simultaneamente. Assim nasceu o conceito de fogo de saturação. Disparar tantos projéteis que, mesmo com baixa precisão individual, alguns inevitavelmente atingiriam o alvo. As formações iniciais eram profundas, com até 8 fileiras de mosqueteiros, mas rapidamente os comandantes perceberam que isso desperdiçava poder de fogo. A solução foi achatar as formações para apenas 2 ou 3 fileiras, maximizando o número de armas que poderiam disparar simultaneamente. A primeira fileira disparava de pé, a segunda ajoelhada e às vezes uma terceira deitada. O treinamento intensivo focava na sincronização e velocidade de recarga. Os soldados praticavam os movimentos de recarga até conseguir executá-los mecanicamente, mesmo sob o estresse do combate. O objetivo era manter um fogo contínuo, com diferentes seções da linha disparando em sequência enquanto outras recarregavam. As formações lineares tinham um efeito psicológico devastador, que ia muito além de sua efetividade militar real. O som ensurdecedor de centenas de mosquetes disparando em uníssono criava um estrondo que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Diferente do silvo discreto de uma flecha, o rugido dos mosquetes anunciava a morte de forma dramática e aterrorizante. A própria visão de uma linha perfeita de soldados, uniformizados e disciplinados, avançando em formação cerrada, criava uma impressão de força irresistível. Exércitos menores pareciam maiores quando organizados em longas linhas, e a disciplina militar demonstrada pela manutenção da formação sob fogo inimigo tinha um efeito desmoralizante sobre adversários menos organizados.
Curiosamente, esse impacto psicológico funcionava em ambas as direções. Para os próprios soldados na formação, lutar dessa maneira era profundamente desencorajador. Você não podia se proteger, não podia fugir, não podia tomar iniciativas individuais. Seu destino estava completamente ligado ao da unidade. Se a linha quebrasse, todos morreriam. Essa pressão psicológica tornava os soldados especialmente vulneráveis ao pânico coletivo. Os campos de batalha da Era dos Mosquetes eram ambientes de caos absoluto. A fumaça densa produzida pela pólvora negra criava uma névoa espessa que reduzia drasticamente a visibilidade. O barulho constante dos disparos, gritos e tambores tornava a comunicação quase impossível. Nesse ambiente, manter o controle sobre centenas ou milhares de homens era um desafio monumental. As formações lineares ofereciam uma solução elegante para esse problema. Com os soldados organizados em fileiras visíveis, os oficiais podiam facilmente identificar e corrigir problemas na linha. Ordens eram transmitidas através de tambores, cornetas e comandos gritados, mas só funcionavam porque os homens estavam em posições previsíveis e próximas. A disciplina da formação também garantia que os soldados permanecessem orientados mesmo quando perdiam referências visuais. Em terrenos abertos, sem marcos naturais claros, era fácil para grupos dispersos se perderem completamente durante o combate. Uma das funções mais críticas das formações de infantaria era a defesa contra cargas de cavalaria. A cavalaria pesada representava a arma de choque por excelência dos exércitos da época. Cavalos e cavaleiros blindados carregando em velocidade máxima eram praticamente imparáveis contra soldados dispersos. As formações lineares, especialmente quando equipadas com baionetas, criavam uma parede de pontas que os cavalos simplesmente não conseguiam penetrar. Cavalos, por instinto, não carregam contra obstáculos sólidos e pontiagudos. Mesmo os mais bem treinados hesitariam diante de uma linha cerrada de baionetas. A formação quadrada era a evolução máxima dessa defesa. Usada famosamente pelos britânicos em Waterloo, ela criava um quadrilátero defensivo com baionetas apontando para fora em todas as direções. A cavalaria ficava forçada a cavalgar ao redor da formação, exposta ao fogo dos mosqueteiros, sem conseguir fechar o combate corpo a corpo onde tinha vantagem. Embora as táticas lineares dominassem os campos de batalha europeus, outros estilos de combate coexistiam dependendo do terreno e das circunstâncias. A guerra de guerrilha era comum em regiões montanhosas ou densamente florestadas, onde as formações rígidas se tornavam impraticáveis. Na América colonial, por exemplo, os conflitos frequentemente envolviam combates em florestas densas, onde as táticas europeias tradicionais eram inadequadas. Isso levou ao desenvolvimento de unidades de rifle, atiradores equipados com armas raiadas mais precisas que operavam em formações mais dispersas. Os otomanos desenvolveram suas próprias variações, combinando janízaros disciplinados com cavalaria irregular e artilharia móvel. Na Índia, os exércitos mogóis adaptaram as táticas europeias ao seu próprio contexto, criando híbridos únicos que combinavam elementos tradicionais asiáticos com inovações da Era da Pólvora. O século XIX trouxe avanços tecnológicos que gradualmente tornaram as táticas lineares obsoletas. O desenvolvimento do raiamento dos canos aumentou drasticamente a precisão das armas de fogo. Os rifles Minié da Guerra Civil Americana podiam atingir alvos com precisão a distâncias 3 vezes maiores que os mosquetes antigos. A invenção dos cartuchos unificados acelerou enormemente a recarga, enquanto os primeiros rifles de repetição permitiram fogo sustentado sem pausas constantes. Simultaneamente, a artilharia tornava-se mais precisa e destrutiva, tornando formações densas suicidas. A Primeira Guerra Mundial representou o golpe final nas táticas lineares. A combinação de metralhadoras, artilharia de alta precisão, arame farpado e campos minados tornou impossível manter formações expostas. Os exércitos foram forçados a se dispersar, a cavar trincheiras e a desenvolver táticas completamente novas baseadas em cobertura e movimento. Para nós, acostumados com a guerra moderna, as formações lineares parecem primitivas e suicidas, mas dentro do contexto tecnológico e tático de sua época, elas representavam a solução mais eficiente para os desafios do combate com armas de fogo primitivas. Durante mais de 200 anos, essas táticas dominaram os campos de batalha porque funcionavam. A história militar nos ensina que não existem táticas universalmente corretas ou erradas, apenas táticas adequadas ou inadequadas para as tecnologias e circunstâncias de seu tempo. As formações lineares da Era dos Mosquetes são um exemplo perfeito de como os comandantes militares adaptaram criativamente suas estratégias às limitações e possibilidades de seu armamento. Obrigado por assistir e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre história militar e geopolítica. Um forte abraço e até o próximo vídeo.